Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez para desfrutarmos da Escola Bíblica Dominical. Temos a certeza que Deus tem operado grandemente na vida daqueles que procuram desfrutar a sua palavra através desse estudo da Escola Bíblica, né? Que o Senhor possa continuar nos dando saúde, nos dando força nessa época de pandemia, essa época de tanta gente sofrendo, tanta gente morrendo, mas o Senhor permitiu que estivéssemos vivos hoje. Então vamos procurar adorar o Senhor, vamos procurar crescer na vida divina, enquanto o Senhor nos permitir viver, né? Então hoje nós vamos falar sobre dons e ministérios. O texto bíblico chave vai ser Romanos 12, do 13 ao 8. Mas antes disso, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar agradecendo o Senhor para iniciarmos o nosso trabalho bem, né? A oração é o primeiro e único recurso. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu te peço nessa manhã perdão primeiramente pelas minhas falhas, pelos meus pecados, e depois eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha nos encher com o teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, que todos nós que vamos desfrutar dessa palavra, que vamos ouvir essa palavra possa mudar a nossa constituição, mudar a nossa maneira de relacionar com as pessoas, de relacionar com os irmãos, relacionar com a nossa família. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que a tua palavra é o manual do homem e nela tem tudo o que precisamos fazer para termos uma vida abençoada na tua presença e também ter uma vida abençoadora, para abençoarmos as pessoas que convivem conosco. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o teu Espírito Santo nos encha de poder, Pai, nos encha de sabedoria, para podermos desfrutar da tua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e já te agradeço. Amém, graças a Deus. Vamos começar a nossa escola. Vamos ler Romanos 12, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos desfrutar do versículo 3 ao versículo 8, né? Assim diz a palavra: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazer. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então, esta é a palavra que o Senhor deixou para nós como principal do nosso estudo da Escola Bíblica, né? Dessa semana. Então, vamos acompanhar a nossa aula, né? O texto. Uma atuação missionária comprometida é fruto de maturidade cristã. Então, aqui eu quero abrir o primeiro parênteses, né? Que só são comprometidos com a obra de Deus, com a atuação na vida da igreja, aqueles que são maduros espiritualmente falando. Então, por isso que se investe em ler, em estudar a palavra de Deus, para quê? Para que possamos nos encher, não da letra, porque a palavra de Deus é claro que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas com a palavra, como diz a Bíblia, conhecereis a palavra e a palavra vos libertará.
Então, quando nós nos enchemos da palavra, quando nós oramos, temos uma vida de consagração, temos um relacionamento íntimo com Deus, isso nos torna maduros. E com essa maturação, essa maturidade, o que acontece? Nós nos tornamos comprometidos com as coisas do Senhor. Então, se eu estou, ou melhor, se eu não estou muito comprometido com as coisas do Senhor, é porque eu ainda estou muito imaturo, né? Ela requer que coloquemos nossos dons a serviço do reino. Por isso encerramos essa unidade da revista, né, com este tema, que também está relacionado ao serviço. Né? Porque dom e ministério, o que é? É algo que Deus te dá, né? Falando numa linguagem bem simples, o dom é uma qualidade, é uma especificidade que Deus te dá. Para quê? Para você realizar algo, para aquilo se tornar algo em prol da igreja, do corpo de Cristo. E o que é o ministério? O ministério é quando eu exercito o meu dom. Aí eu acabo tendo um ministério. O exercício de dom causa o ministério. Então continua assim a revista. Ó. Dons e ministérios, mais que um programa, um movimento, deve ser o estilo de vida pelo qual a igreja cumpre a sua missão. Então, dom e ministério, irmãos, se eu quero viver a vida da igreja, eu preciso saber qual que é o meu dom. Tem gente que tem dom de ministrar a palavra, tem gente que tem dom de louvar o Senhor, tocar instrumentos no templo, tem gente que tem dom de pregar o evangelho, tem gente que tem dom de ganhar almas para o Senhor, tem gente que tem dom de exortar, ele exorta com carinho. Então, são vários dons que nós vamos ver. Mas isso tudo tem que fazer parte do nosso estilo de vida. Porque o estilo de vida da igreja que Cristo quer buscar é esse estilo. Um estilo é uma igreja que tenha os dons que é falado na palavra e que ela exercite esses dons, tornando-se um ministério. Então, continua assim a revista, ó. Anunciar o evangelho e fazer discípulos e discípulas para Jesus. Estudar sobre isso nos ajuda a entender a vontade de Deus para nós, atentando para os princípios da palavra que norteiam essa dinâmica fundamental para a vida da igreja. Então, essa dinâmica de você servir, de você estar comprometido, de você exercitar o seu dom, até que ele vire ministério, isso daí é fundamental para a vida da igreja. Ah, mas qual o dom que eu tenho? Algum dom você tem. Peça a Deus para te mostrar. Ah, eu não tenho dom, né? Eu costumo falar uma vez, eu vi um irmão falar com um outro, falou assim, irmão, eu não tenho dom nenhum não. Deus não me deu dom nenhum não. Eu não sei pregar, eu não sei ministrar, eu não sei louvar, eu não toco nenhum instrumento, eu não sei falar do Senhor para ninguém. Aí esse irmão falou assim, olha, eu acho que você está errado. Não existe o dom da preguiça. Não é Deus que dá esse dom da preguiça. Eu acho que você está preguiçoso. Você precisa orar mais e buscar mais para o Senhor ver, para o Senhor te mostrar qual o dom que você tem. Então, todos nós temos dons. Ou dom ou dons, né? Então, nós precisamos procurar saber qual o dom que o Senhor me deu. E agora, o que eu faço com ele? Guardo na sacola? Não. Exercito ele, faço ele virar um ministério na minha vida. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado, né? Vamos lá? Fundamento bíblico. Graça, unidade e serviço são aspectos importantes quando tratamos do exercício dos dons na construção do reino de Deus. Estes aspectos aparecem no texto de Romanos, em que Paulo fala sobre os dons, né? Que é o capítulo 12, do 3 ao 8, que nós lemos. Usando a metáfora do corpo, o apóstolo mostra a pluralidade existente na igreja e a diversidade dos dons concebidos pela graça de Deus, o que nos faz um só corpo em Cristo, membros uns dos outros.
somos interdependentes e igualmente importantes. Todos nós somos importantes na obra de Deus. E nós temos dons diferentes. Eu, por exemplo, se eu pegar para cantar aqui, irmãos, vai ser uma tragédia, né? E eu tenho certeza que alguns irmãos que o Senhor deu o dom de louvar, se pegar para ministrar, vai ser uma tragédia também. Então nós precisamos saber qual é o nosso dom. E o nosso dom, a gente servir junto com os irmãos. O que louva, com o que ministra, com o que exorta, com o que prega o evangelho. Então nós trabalhamos juntos. Por quê? Porque assim nós fazemos parte de um corpo, vários membros, membros uns dos outros. Isso também é muito importante. Isso mostra para nós que quando alguém está ministrando, eu preciso estar prestando atenção, não posso ter preferência. Eu não gosto quando o Túlio ministra. Eu não gosto quando o Roberto ministra. Eu só gosto da ministração do pastor. Eu não gosto da ministração do Ogura. Não é porque nós somos membros uns dos outros. Então nós precisamos todos estarmos interligados, servindo na vida da igreja. Paulo cita alguns dons: profecia, ministério, diaconia, né, que é o serviço, ensino, exortação, presidência, misericórdia, contribuição. Tem gente que o dom dela é contribuir na obra do Senhor. Ela não sabe louvar, não sabe ministrar, mas o bolso dela é convertido. Toda hora que precisa a igreja, o templo precisa de alguma coisa, a igreja tem alguma necessidade, ele vai e chega ali com o dinheiro. Então tem também, a contribuição é um dom, né? Ofertar é um dom. Escrevendo a outras igrejas, Paulo apresenta listas diversificadas também de dons. Para a igreja em Corinto, que está em 1 Coríntios 12, ele fala sobre sabedoria, conhecimento, fé, dons de cura, profecia, discernimento, dons de línguas e interpretação, apostolado, ensino, operação de milagres, socorro, administração, né, que é o governo da igreja. Tem gente que não sabe administrar. Então não adianta querer se candidatar no concílio local para ser administrador da igreja. Se você não dá conta de administrar a sua vida, como é que você vai fazer? Né? Tem gente que é muito tímido, não consegue abrir a boca para falar. Como é que vai pregar o evangelho, vai ministrar? Mas em compensação, a pessoa pega um violão e toca bem, pega um instrumento e toca bem, né? Então, cada um tem o seu dom. Para a igreja em Éfeso, apostolado, profecia, pastoreio, ensino, evangelismo, os dons são concedidos a cada pessoa visando a um fim proveitoso, edificação e serviço, a mútua cooperação. Então, os dons são concedidos a cada pessoa visando um fim proveitoso. Então, o dom não sou eu que busco, é Deus que dá. Deus é que concede o dom. Tem sua realização comunitária, corpo de Cristo e membros uns dos outros. É importante reforçar que os dons não se limitam aos apresentados por Paulo. Ele relaciona alguns dons a título de exemplo para elucidar suas orientações. Então, o Senhor pode distribuir vários dons, né? Existem vários dons. Então, né, outros dons e ministérios são citados no Novo Testamento. Ó. Tais dons podem ser classificados da seguinte maneira: dons para o anúncio, anunciar a palavra, anunciar o evangelho. Tá nesses versículos aí, né? 2, dom para servir. Tem gente que tem dom para servir, a pessoa precisou e está ali para servir, ele serve, ele ajuda todo mundo. É um dom que a pessoa tem de servir. Dons para liderança. Tem gente que é um líder nato, irmão. O Senhor concede ele um dom de liderança que todo trabalho, toda coisa que tem na igreja que ele toma à frente funciona bem. Por quê? Porque ele tem um dom de líder. Só que esse dom de líder, por outro lado, é um dom que ele causa muito ciúme entre os irmãos imaturos. Às vezes o irmão que é imaturo, ele tem ciúme de um irmão que é líder, que faz um bom trabalho. Isso gera ciúme, né? Então, não é todo mundo que nasceu para ser líder. Não é todo mundo que nasceu para ser líder. Uns são líderes natos,
Outros são líderes treinados, têm mais dificuldade, mas eles conseguem se tornar um bom líder. Então, isso também é um dom. Dom de poderes especiais. Às vezes a pessoa tem poder especial, ela fala, profetiza, e aquilo acontece, né? E os dons de oração. Esse dom de oração, irmãos, todos nós podemos ter. Esse dom de oração, nós precisamos orar, orar, orar. Eu oro 1 minuto hoje, semana que vem passo para 2, o mês que vem eu passo para 5 minutos, o ano que vem eu passo para 1 hora. Então, orar, todos nós, é um dom que todos nós precisamos buscar. Quem dera que todos nós tivéssemos um ministério de oração, né? Ou seja, exercitássemos o dom de orar a tal ponto que ele se transformasse em ministério. Isso seria uma bênção pura, né? Na nossa vida. Vamos lá. Mais do que entender sobre cada dom, é importante reconhecermos seu propósito. Qual que é o propósito dos dons? Os dons existem em função do exercício do ministério, visando a glória de Deus, a edificação do corpo de Cristo e seu serviço prestado às pessoas e sociedade. Então, olha só, os dons existem em função dos exercícios do ministério. Então, eu vou exercitando o dom, vira um ministério, o que acontece com aquilo dali? Deus é glorificado. Ah, o irmão fulano de tal, ele é benção, ele é irmão de oração, ele ora muito e Deus responde muitas orações dele. Quem que é glorificado nesse caso? Deus, né? Quem que é edificado? É o corpo de Cristo, porque no corpo de Cristo tem um irmão que é de oração e ele passa tempos e tempos orando, né? E seu serviço prestado às pessoas e sociedade. Esse irmão ora, ele ora, a sociedade sabe que ele ora, crê nele, que ele é um homem de Deus. Então, nós precisamos exercitar os nossos dons até que virem ministério. E que esse ministério sirva primeiro, para a glória de Deus. Nenhum dom que se nós tivermos um dom, por exemplo, de liderança, de ministrar a palavra, e nós acharmos que aquilo dali é para nossa glória, não vai para frente. Não vai virar ministério. Por quê? Porque Deus não vai deixar. Porque Deus, a glória é para Ele, pertence a Ele. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque pode entrar o orgulho, né? Às vezes Deus te dá um dom de liderança. Aí você começa a liderar algum ministério, algum grupo na igreja, aí você quer usar de autoridade, de autoritarismo. Aí Deus tira esse dom seu. Você não serve para liderar. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Uma das coisas que o exercício do dom traz é a humildade. Quanto mais eu exercito um dom, mais humilde eu fico. Então isso não me causa soberba para poder machucar os outros membros, né? É como eu tenho uma unha mal cortada e fico esbarrando nas outras coisas e machucando. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Quanto o resultado de você exercitar seu dom é para quê? Para Deus ser glorificado. Então, cuidado, não se auto-exalte, né? Não se encha de orgulho porque Deus te deu um dom de ministrar a palavra, Deus te deu um dom de ensino, de oração, de cura, né? Não, isso é para a honra e glória de Deus. E quanto mais você for cristão maduro, quanto mais se exercitar aquele dom e reconhecer que ele vem de Deus e é para a glória de Deus, mais humilde você fica e mais Deus despeja bênção em cima da sua vida. E com isso, a igreja toda é edificada, não causa problema para ninguém. Quantos líderes, às vezes, que colocam ele no ministério e o ministério acaba? As pessoas, ninguém quer participar de ministério. É problema, é confusão. Por quê? Porque ele se glorificou com aquilo. Deus começou a abençoá-lo ali e ele já achou que era alguma coisa. Nós não somos nada, irmãos. Nós somos apenas vasos nas mãos do Senhor, nas mãos do oleiro. Então vamos ser humildes, vamos exercitar o nosso dom. E quando nós vemos que o Senhor tem abençoado, que o nosso dom tem virado ministério, vamos ficar mais humildes ainda. Para quê? Para que nós diminuamos e que Deus, que Cristo apareça. Amém? Os ministérios respondem aos imperativos do reino de Deus, às necessidades do corpo de Cristo e da comunidade humana.
Desenvolve-se no espírito do serviço e na expressão da unidade de todo o corpo, a igreja. Né? Então, esses dons, o quê? Aonde que o dom? Não adianta nada eu ter dom de ministrar e eu não usar isso no corpo de Cristo. Eu querer sair e ficar fazendo live, pregando, ministrando, né? Mas eu estou fora da bênção. Não é uma coisa do corpo de Cristo, é algo que eu quero fazer. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. O nosso dom é para ser usado na igreja. A igreja, o pastor orientou que é para fazermos uma live, por exemplo, grupo de homens, fazer uma live da igreja metodista de Barbacena. Aí é outra coisa. Você está fazendo a live em prol do crescimento do reino de Deus. Então, até isso nós precisamos tomar cuidado, né? E está debaixo da autoridade do pastor também. Ministério, então, é o dom em ação. Quanto mais você exerce o dom, mais ministério você tem. A Bíblia orienta que o exercício dos ministérios cabe a pessoas capazes, olha as características, capazes, tementes a Deus, pessoas de verdade que aborreçam a avareza, ambição ou glória, que está lá em Êxodo 18, 21. De boa reputação, cheias do espírito e da sabedoria, que se encarregarão do ministério ao serviço. Que está em Atos 6:3. Vamos ler Atos capítulo 6, versículo 3. Vamos lá, Atos capítulo 6, versículo 3, fala assim, ó. Atos 6, 3. Diz assim: Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Tá vendo? Então, nós precisamos ser cheios do espírito, cheios de sabedoria, para que o Senhor nos use na sua obra. Deus nos dá dons, né? Então, aqui um ponto também para a gente deixar claro. Quem dá o dom é Deus. Não adianta você fazer curso de teologia, fazer curso de português, como é que se diz? De apresentação em público, de oratória, né? A partir de agora eu quero ser um pregador, Deus vai me usar. Se você não tiver dom, irmão, você vai fazer isso tudo, na hora que você abrir a boca, até formiga vai sair de perto. Não adianta, né? Porque Deus é que dá o dom conforme a sua soberana vontade, levando em conta o quê? O que eu sou, o que eu preparei, os cursos que eu tenho? Não, levando em conta as necessidades do reino. Então, primeira coisa, ele leva em conta a necessidade do reino. Ele dá conforme a vontade dele. Ele leva em conta as necessidades do reino. Nossa personalidade e seu projeto que envolve também outras pessoas. Olha aí, se eu sou uma pessoa dura, se eu sou uma pessoa difícil de lidar com as pessoas, né? Como diz o nosso pastor, tem gente que não tolera nem ela própria, não aguenta nem ela própria. Você acha que Deus vai dar um dom, vai dar um ministério para ela na igreja? Não, não vai dar nunca. Ela só vai espantar as pessoas, né? Então, o dom quem dá é Deus, conforme a sua soberana vontade, levando em conta as necessidades do reino. Nossa personalidade, Deus leva a personalidade, leva em conta a nossa personalidade. E o seu projeto que envolve também outras pessoas, né? Então, a nós cabe exercê-los com zelo e amor. Então, Deus deu dom. Deus achou graça em mim, achou graça em você e deu alguns dons ou algum dom para nós. Então, o que acontece agora que Deus nos deu esses dons? Exercê-los com zelo e amor, pensando com moderação a nosso respeito. O que é isso aqui, irmãos? Nunca achar que você é bom. Se eu achar que eu sou bom em alguma coisa, meu irmão, estou acabado. Aí começa a minha queda. Né? Lúcifer, por que ele caiu? Porque ele achou que era bom demais. Aí quis ser igual a Deus. E ele era cheio de poderes, né? Ele era bom mesmo. Mas então entrou orgulho no seu coração. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Nós precisamos pensar com moderação a nosso respeito. Exercitar o nosso coisa com zelo, o nosso dom, exercer o nosso dom com zelo e amor. O que é com zelo? Disciplina, não fazer de qualquer jeito,
né? Nós estamos ministrando, eu, o Fernando e o Ogura, a, a escola bíblica online. Isso causa o quê? Isso dá trabalho, nós precisamos preparar, nós precisamos filmar, né? Eu estou gravando hoje em casa, então nós precisamos ter zelo, ter disciplina e principalmente amor, porque senão você não faz as coisas certas, senão você não faz as coisas com prazer, faz as coisas para agradar a Deus, né? E pensando com moderação a nosso respeito. Eu não sou nada, nós somos um vaso, né? O Senhor chamou primeiro o Ogura para líder do ensino, depois chamou o Fernando, me chamou para exercer, então coube a Deus ver isso. O Túlio, eu vou dar o dom para o Túlio, vou dar o dom para o Fernando, dom para o Ogura, mas ai de nós se nós começarmos a nos achar que somos alguma coisa, que sabemos mais do que as pessoas. Nós não sabemos nada, irmão. Nós precisamos todos os dias ir na cruz, diante da cruz no Senhor, nos ajoelhar, orar, pedir ao Senhor para nos dar sabedoria, nos dar espírito de humildade, nos revestir de poder. Então nós precisamos sempre pensar com moderação a nosso respeito. Sempre pensar que nós precisamos ser humildes. Nunca ser arrogante, nunca achar que somos melhor do que os outros, né? Nunca ter aquele sentimento assim. A maioria das pessoas que falam assim, eu não gosto de fulano, é porque tem inveja dele. Eu não gosto de ciclano, é por quê? Porque tem inveja daquela pessoa. Por que eu não gosto? Ah, porque ele me tratou mal. Uai, te tratou mal, irmão? Então, a palavra de Deus fala que você tem que chegar lá e consertar isso com ele. Primeiro você e ele, depois chama testemunha, né? Então, nós precisamos tomar cuidado. Nós que temos dons, que servimos na obra do Senhor, você tem dons, né? Procura exercitar ele até ele virar um ministério, mas sempre com humildade, com mansidão, com dedicação e sempre sabendo que o Senhor é que te deu esse dom. E quem está permitindo e vai permitir até quando, só Deus sabe. Quando Deus vai permitir a gente continuar a exercitar o ministério, o nosso dom, né? E nos abrindo para trabalhar em conjunto para a edificação do corpo de Cristo. Nós precisamos trabalhar juntos, irmãos. Tem gente que não serve para trabalhar com as pessoas, né? Azeda, dá atrito. Todo relacionamento é complicado. Nós sabemos, nós que participamos do treinamento, do curso Casados para Sempre, nós que participamos, que ministramos, a gente sabe. Qualquer relacionamento dá atrito, né? Aí vem uma pessoa dura e começa a trabalhar no ministério junto com os irmãos e ataca um e xinga outro. Então, que nós possamos exercer os nossos dons, mas cheios de amor, cheios de moderação, cheios de educação para tratar as pessoas, né? Que nós possamos realmente fazer a vontade do Senhor. O texto de Paulo aos Romanos nos chama a atenção para alguns elementos importantes na dinâmica do serviço da igreja a partir dos dons. Os dons são diferentes e igualmente importantes. Então não tem diferença da importância de dom, não, irmãos. O Senhor deu o dom para alguém falar a palavra de Deus, é a mesma importância do dom que o Senhor deu ao irmão de tocar no louvor ou de cantar no louvor. É a mesma importância do dom do irmão que administra a igreja. É a mesma importância do dom do irmão que deu para liderar o grupo de homens, o grupo de jovens ou de mulheres da igreja. Então, não tem um dom, uma coisa mais importante, um dom mais importante, né? São diferentes e importantes. A metáfora do corpo nos mostra que para o pleno funcionamento da igreja como um organismo vivo, é preciso que as diferentes funções sejam desenvolvidas. Ou seja, nós precisamos todos exercitar o nosso dom. Se só o dom de louvar exercitar e o de ministrar a palavra não, vai ficar um corpo faltando pedaço, um corpo mutilado. Então todos precisam participar, né? Mostra que para o pleno funcionamento da igreja como organismo vivo é preciso que as diferentes funções sejam desenvolvidas. Isso nos ajuda a entender que não podemos menosprezar dons e serviços realizados na igreja,
Não existe serviço mais ou menos importante. E que se uma parte falha, o corpo é prejudicado por isso. Precisamos fazer com zelo e amor nossa parte, seja ela pequena ou não. Qualquer que seja o nosso ministério, irmão, nós precisamos fazer com zelo, com amor. Não preocupar que o irmão está achando, não gosta de você está ministrando, o irmão está de cara fechada. Quando é você que vai ministrar, o irmão não vai no culto. Não preocupa com isso não, irmão. Faz para o Senhor. Ah, o Senhor permitiu que eu fizesse a escola bíblica? Amém. Chegou lá na hora que colocar no YouTube, se tiver eu e mais um vendo, amém. Não preocupa com isso não. Ah, fez a escola bíblica, tem poucas pessoas vendo. Eu faço é para o Senhor. Se não tiver ninguém vendo, nem eu no dia não puder ver, o Senhor vai estar vendo. Então eu não preciso preocupar com isso. A gente precisa servir como se estivéssemos servindo ao Senhor, porque é a Ele mesmo que nós servimos. Então não preocupe com críticas. Eu sempre gosto de falar isso. Crítica é arma de incompetente. Crítica é arma de invejoso. Se alguém te... É lógico que existem críticas construtivas. A gente sabe que tem irmãos, tem pessoas no trabalho, na igreja, que chega perto da gente, ô irmão, ô fulano, você não acha que fazendo assim seria melhor, não? Eu acho que desse jeito que está fazendo não vai dar certo, não. Aí isso é uma crítica construtiva. Agora, quando alguém pega e mete o maio, ah, não sabe nada, não, está fazendo, né? Isso é o quê? É porque tem inveja, porque é incompetente. Então não preocupa com crítica. Crítica é o seguinte, irmãos, você fazendo ou não fazendo, você vai ser criticado. Você fazendo bem ou fazendo mal, você vai ser criticado. Se você fizer com excelência ou fizer sem excelência, você vai ser criticado. Então faça o melhor, faça com zelo, faça com amor, faça com excelência, porque você está fazendo é para o Senhor. E o Senhor te ama, o Senhor nos ama, o Senhor vai nos valorizar por isso. Amém? Vamos lá. Os dons são concedidos pela graça de Deus, não é mérito. Né? Eu não mereço nada, você não merece nada. Quem dá os dons é o Senhor. E embora possamos buscar os dons, que está em 1 Coríntios 12, 31, vamos ler? 1 Coríntios 12, 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, embora possamos buscar os dons, precisamos nos lembrar que Deus é quem os concede, segundo os seus propósitos, para a edificação do corpo. Certamente que Ele sabe o que podemos desenvolver melhor e o que produzirá também nosso crescimento pessoal na graça. Então, isso quer dizer o seguinte: eu vou buscar o dom. Eu posso buscar, por exemplo, o dom de louvar? Posso. Eu, por exemplo, já tentei tocar violão 3 vezes, porque eu acho maravilhoso você louvar o Senhor com violão, né? Eu entrei 3 vezes na aula, irmão, não dei conta de aprender. E eu orava, Senhor, me ajuda, me abençoa, né? Na primeira vez eu não tinha o Senhor, mas na segunda, na terceira que eu tentei, eu já tinha o Senhor. E eu orei, 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 até ungir o violão, eu ungi, irmãos. E chegava lá nada de dar certo, irmão. Aprendi a tocar uma música, só que até eu enjoei da música. Então, certamente, eu busquei o dom de louvar o Senhor com instrumento. Mas o Senhor, o que que ele viu? Ele viu que não adiantava, que não era o melhor, né? Que aquilo dali talvez não ia gerar em mim o crescimento pessoal na graça. Talvez aquilo dali seria uma pedra de tropeço na minha vida espiritual. Então não adianta, nós podemos buscar o dom, mas o Senhor é que vai saber se Ele vai nos abençoar para desenvolver melhor e se não vai permitir que nós cresçamos naquele dom. Né? Desde que seja bom para o corpo de Cristo e bom para a nossa vida espiritual, o Senhor vai te abençoar, vai nos abençoar. Deus nos chama a trabalhar com amor, dando o melhor de nós. Paulo dá uma amostra de dons, exemplificando a forma de desenvolvê-los, com dedicação, na medida da fé, com zelo, generosidade e alegria. Não vou comentar mais, que eu já comentei, né? Na prática do serviço, através do ministério, precisamos atentar para os seguintes desafios: reconhecer a diversidade.
É uma tendência natural querer participar de grupos bem articulados, onde há muitas pessoas, mas esse não é o modo como o corpo de Cristo funciona. 1 Coríntios 12, 17 diz assim: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde o olfato? Isso quer dizer o seguinte: às vezes eu quero participar de um ministério onde já tem lá 20 pessoas e um outro que tem duas eu não quero participar. Então não adianta, né? Eu preciso. É tendência natural, igual fala, que a gente quer participar de grupo cheio, né? Mas não é dessa forma. Talvez Deus está precisando que você esteja no ministério onde tem duas pessoas só, né? Para te usar ali. Precisamos vencer a tentação de querer fazer o que já está sendo feito e valorizar os diferentes dons. Precisamos vencer a tentação de querer fazer o que já está sendo feito e valorizar os diferentes dons. Vencer a tentação de fazer o que já está sendo feito. Querer fazer, né? Ah, o ministério já funciona assim, eu quero fazer também assim. Não, é diversidade, irmão. Se o ministério de louvor funciona de um jeito, o seu de oração não tenta fazer igual o de louvor, não. São diferentes, né? Trabalhar, como é que é? Precisamos vencer a tentação de fazer o que já está sendo feito e valorizar os diferentes dons. Trabalhar em unidade, trabalharmos juntos. O pessoal do louvor não pode ficar longe dos que ministram, não pode ficar longe dos que oram, não pode ficar longe dos administradores da igreja, é trabalhar em unidade. Somos corpo e o corpo só cresce junto. Quando um braço ou perna cresce sozinho ou de forma desordenada, o corpo está doente. O mesmo se dá com a igreja. Precisamos zelar pela unidade no crescimento e no serviço, desenvolver a mutualidade. Já pensou uma igreja onde todo mundo quer só louvar? Você chega lá, é um ministério de louvor abençoado. Tem 50 pessoas que louvam, mas não tem ninguém que ministra a palavra. Não tem ninguém que ora, não tem ninguém que oferta, não tem ninguém que serve com os irmãos. Olha só, é um corpo deficiente. Então nós precisamos que todos os dons, todos os ministérios, que são os dons exercitados, funcionem bem. Para quê? Para que seja um corpo saudável. Para que alguém, quando chegue na igreja, lá na porta já veja a diferença. O pessoal que está lá recebendo, na recepção, já trata ela de maneira diferente, com amor, né? Aí ela senta para ouvir o louvor abençoado, ungido. O irmão que está ministrando, ou a irmã que está ministrando louvor, ensaiou, preparou, né? Orou, consagrou. Aí chega o irmão que vai ministrar a palavra, ele é um vaso na boca de Deus. Ele é um vaso, né? Nas mãos de Deus. Ele abre a boca e Deus fala. Aí a pessoa sai dali sabendo que realmente aqui o corpo funciona, né? Embora cada pessoa faça sua parte, os diferentes ministérios precisam trabalhar em prol uns dos outros e todos em prol do crescimento da igreja conforme os objetivos e plano de ação local, levando-se sempre em conta os objetivos gerais da denominação e da igreja como corpo de Cristo, estabelecidos na palavra de Deus. Já falamos também, né? Para vencer os desafios e viver efetivamente os dons no exercício dos diferentes ministérios, precisamos de uma vida de oração expressa em amor e serviço. Irmão, qualquer ministério, qualquer dom que você receber do Senhor, em que você for praticá-lo para ele virar ministério, você precisa ter uma vida de oração. E essa vida de oração, como que a pessoa que tem uma vida de oração, ela demonstra isso para os outros? É falando que ora? Não. Expressa em amor e serviço. Irmão, quem muito ora, muito serve, muito ama, né? A oração faz isso conosco. A oração nos torna pessoas amáveis, pessoas humildes, pessoas que gostam de servir as outras pessoas. Se eu ainda não estou nesse patamar de servir, de amar, é porque eu tenho orado pouco. Então eu preciso vigiar e orar mais. Conclusão, chegando ao fim da nossa aula. O papel da igreja no mundo é colaborar com a missão de Deus, né? O papel da igreja é esse, é colaborar com um plano maior de Deus, de levar salvação
a todas as pessoas. Qual que é o plano maior de Deus? Salvar o homem. Nessa tarefa, cada um e cada uma é importante. Deus nos chama para buscar os dons, oferecer-nos para o serviço e fazer tudo com amor. Seja a nossa resposta: eis-me aqui, Senhor. Então nós precisamos ver o nosso dom e nos colocar à disposição no Senhor e falar como Isaías 6:8, né? Eis-me aqui, Senhor. E façamos nossa parte de mãos dadas com outros irmãos e irmãs, fortalecendo-nos e encorajando-nos mutuamente para que o corpo de Cristo seja aperfeiçoado e a mensagem do Evangelho alcance os confins da terra. Irmão, última observação a respeito de andar de mão dada com outros irmãos e irmãs. A gente nunca deve fazer a obra de Deus sozinho. Você vai fazer uma visita? Leva um irmão, uma irmã, leva sua esposa, né? Você vai fazer, por exemplo, com discernimento. Você vai fazer uma visita a um casal, o que você deve ir? Com o seu esposo, com a sua esposa. Você vai fazer visita a um homem, o que você deve fazer? O homem mora sozinho, pediu uma visita. Você leva outro irmão contigo. Você vai fazer uma visita a uma irmã que mora sozinha? Você leva a sua esposa contigo e de preferência mais uma irmã. Então é preciso ter discernimento até nisso. Mas sempre, irmão, ande junto com outros irmãos. Mesmo que for uma coisa simples, você levar uma cesta básica do Ministério de Ação Social da igreja para uma família que nos visitou. Vá com outro irmão, chame outro irmão. Por quê? Anda junto, é testemunho, né? Então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê tal discernimento que possamos saber qual o dom que o Senhor nos deu, nos concedeu, para que possamos exercitá-lo com amor, com disciplina, com bastante zelo, com bastante oração, para que ele se torne um ministério em nossa vida. Amém? Vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais essa escola bíblica. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, Pai querido, em nome de Jesus, queremos te agradecer por termos desfrutado dessa aula, Pai. Aprendido mais com o Senhor, aprendido mais com o teu Espírito sobre o dom, sobre o ministério, sobre os dons e ministérios. Senhor, muito obrigado, Pai, que nós possamos realmente viver essa palavra, que essa palavra nós possamos ruminar nela durante a semana, em que possamos deixar Deus tocar no nosso coração com relação ao dom que Deus nos deu. Não tem ninguém na igreja, Pai, que não tenha um dom. Nem que seja um dom, nós sabemos que a pessoa tem. Então, que nós possamos exercitá-lo, Pai, da melhor maneira possível, em conjunto com os outros irmãos. Nos livra de facção, nos livra de inimizade com outros irmãos, nos leva a servir juntos, Pai. Queremos servir juntos. Juntos nós expressamos o corpo de Cristo, Pai. Expressamos a unidade do corpo de Cristo. Senhor, muito obrigado por tudo. Abençoa o restante do nosso domingo, do nosso final de semana. Muito obrigado, Pai. Fica conosco, que nós possamos desfrutar do culto daqui a pouco, do culto das 19 horas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Alguns avisos, né? Nós teremos culto hoje às 10 horas da manhã, também às 19 horas. Na quarta-feira, culto de oração, às 19h30, né? Todos os cultos presenciais, só o de quarta-feira que você não precisa agendar com algum irmão, não tem ninguém para agendar o culto, porque quarta-feira está indo pouca gente. E domingo, às 8h45, a EBD Kids, né? Irmãos, e como eu faço parte da comissão, eu, Renato, Fernando e Humberto, comissão dos cultos durante a pandemia, nós queremos falar com os irmãos, já colocamos nos grupos da igreja, mas queremos reforçar alguns pedidos, né? Por favor, irmão, se você tiver com algum sintoma de gripe, alguma coisa assim, mesmo que você saiba que é uma gripe alérgica, em época de pandemia, não vamos dar bobeira, né? Por favor, não vá nos cultos presencial, né? Se você está gripado, fique em casa, espere um tempo, não melhorou, faça o exame da Covid, mas não coloque a sua vida em risco e nem a vida dos irmãos, né?
qualquer sintoma de gripe, qualquer sintoma que possa parecer que seja da Covid, por favor, fique em casa, né? Dê seu nome no culto, evite na hora que acabar o culto ficar na porta ali do templo conversando, né? Até para nós darmos bons testemunhos para as pessoas, para as autoridades. Ali na igreja nós não vamos tirar a máscara para nada, né? Você vai ver agora é, o ministrador da palavra, o ministrador de louvor, os instrumentistas, né, os irmãos do louvor, todos de máscara. Tem álcool gel na entrada, os bancos estão demarcados com a distância que os órgãos competentes nos pediram, nos exigiram. Então, por favor, vamos ser prudentes, né? Vamos exercitar a disciplina. O Senhor ama aquele que exercita a disciplina. Então vamos ser disciplinados, que disciplinados nós vamos servir ao Senhor. E em nome de Jesus, essa pandemia vai passar, todos nós vamos vacinar e nós vamos voltar a reunir todos juntos em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus, que o Senhor Jesus nos abençoe.